Seja o nome do Senhor nosso Deus glorificado. Eu louvo a Deus por tudo, pelas bênçãos do Senhor. Deus é bom o tempo todo, Deus é maravilhoso. E eu louvo a Deus pelo grande amor dEle, pela grande misericórdia dEle. Tudo o que Deus tem feito para conosco, cada dia, cada momento. Eu vou fazer aqui uma live falando sobre a graça de Deus. A graça de Deus diante das lutas, diante das provas. O que é a graça de Deus? Eu pediria que você compartilhasse aí com outras pessoas. Eu estou preparando-me para ir à igreja, porém, alguns minutos irei estar fazendo aqui esta live. Que Deus ajude, que Deus abençoe a todos de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. Então o tema da nossa mensagem: a graça de Deus é suficiente diante das provas. A graça de Deus, na realidade, expressa o favor imerecido de Deus, a graça divina, que é um dom gratuito de Deus, e é suficiente para todos nós suportarmos os desafios, os obstáculos, as provações, as dificuldades da vida, que são tantas. E o nosso contentamento, a nossa alegria não depende das nossas forças, mas depende dele, do poder de Deus. É verdade que nem sempre Deus irá nos livrar de nossos problemas, mas Ele sempre irá nos sustentar com sua graça suficiente, que nos fortalece diante de qualquer dificuldade. Por exemplo, Daniel, ele não foi impedido de ser jogado na cova dos leões. Porém, o quarto homem, Porém, o Senhor estava ali com ele. O Senhor mandou o seu anjo. O anjo do Senhor estava ali livrando Daniel. Sadraque, Mesaque e Abdênego, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Porém, o quarto homem estava ali presente com eles. A palavra do Senhor nos diz que quando nós passamos pelas provas, o Senhor estará conosco. Aí nós vemos a graça do Senhor, que é suficiente para nos livrar, para nos fazer crescer cada momento, a cada instante. E a graça, ela é um favor imerecido. A graça de Deus é a sua concessão de coisas boas, de coisas maravilhosas, da proteção dEle, é o perdão de Deus em nossas vidas, e nós somos realmente merecedores de punição, merecedores de castigo. Porém, a palavra suficiente significa adequado, significa o bastante. A graça suficiente, ela está falando realmente dessa concessão da salvação, que Deus concede a salvação e que Ele preserva todas as coisas através de Cristo Jesus. A justiça de Cristo, ela é imputada em nós e nós somos considerados santos, justos. Isso é pura graça, gente. Isso é puro favor de Deus. A graça suficiente não é um termo bíblico, mas é uma descrição técnica da graça de Deus. Conforme nós vamos estudando nas Escrituras, vendo o que a Bíblia fala sobre o cuidado de Deus, a preservação do Senhor, os livramentos do Senhor, e nós vemos então a graça de Deus sendo suficiente para que nós possamos prosseguir a nossa jornada da fé cristã. A única vez que as duas palavras são usadas juntas na Bíblia é em 2 Coríntios 12, 9. Paulo tinha algum tipo de aflição física que lhe causava muitas dificuldades, que lhe causava muitos problemas. Mas, evidentemente, ele pensou que aqueles que servem ao Senhor, mais efetivamente, se não tivesse essa doença física, para retardá-lo, ele disse que pediu ao Senhor muitas vezes para que afastasse dele esse espinho na carne, mas a resposta do Senhor veio para ele na hora, no momento: a minha graça te basta.
A minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. O que é que Deus estava querendo falar com isso? Neste caso, Deus mostrou graça a Paulo, não removendo aquele mal, aquela enfermidade, mas dando-lhe a capacidade dele suportar aquela situação. Sabe, diante das provas, diante das lutas, o que é que nós vamos aprendendo? Vamos aprendendo no dia a dia que Deus ele está conosco, que Deus ele nos ensina, que Deus ele nos ama, que Deus ele nos corrige, e nós vamos crescendo através das lutas, através dos problemas, através da situação, e o Senhor ele vai nos ensinando coisas novas. Aprendemos lições com o sofrimento. Lá, o deserto não é para toda a vida, mas no deserto nós aprendemos muitas coisas. O conceito de graça suficiente é que a graça de Deus é adequada para tudo aquilo que nós necessitamos, para tudo aquilo que nós precisamos. Nós precisamos entender que nós necessitamos da salvação, nós necessitamos do perdão, e a graça de Deus oferece tudo isso. É necessário que eu aceite essa salvação. Apocalipse 3:20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Isso implica em comunhão, em relacionamento, em intimidade. E nós vemos aí que nós precisamos dessa graça para viver a nossa vida espiritual. Porque cada dia nós enfrentamos grandes batalhas, grandes gigantes, situações. Mas quando nós esperamos no Senhor, nós vamos descansar no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Cada dia a nossa força ela é renovada porque nós esperamos em Deus. Nós esperamos naquilo que Deus ele tem prometido, e as promessas do Senhor são fiéis, são verdadeiras, não falham. Eu devo confiar inteiramente, plenamente, totalmente nas promessas do Senhor, naquilo que Deus prometeu, porque o homem ele pode falhar. Não só pode, como o homem é falho, o homem falha, mas Deus é imutável. Deus, na realidade, não falha por hipótese alguma. Isaías 40, versículo 29 ao 31, faz sorte ao cansado e multiplica o vigor dos que são fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Observem que maravilha que nós temos aqui. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. As nossas forças são renovadas quando nós entendemos o projeto de Deus. As nossas forças elas são renovadas quando nós estudamos a palavra do Senhor, quando nós temos um relacionamento íntimo com o Senhor, quando nós adoramos, quando nós louvamos, a nossa força ela vai sendo renovada. Quando nós começamos a meditar naquilo que Deus já fez em nossas vidas, nas vitórias que nós já conquistamos, a nossa força ou as nossas forças são renovadas diariamente, cada manhã, através da misericórdia de Deus. E quando eu falo em misericórdia, eu estou falando de algo que está sempre presente. A palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor renova-se cada dia, cada manhã. É a causa de nós não sermos consumidos. Portanto, nesta manhã é motivo de você agradecer a Deus. É motivo de nós agradecermos ao Senhor, porque a misericórdia do Senhor fez com que nós dormíssemos e acordássemos, e aqui estamos falando a palavra de Deus para você. Isto é graça, isto é misericórdia. E diz que voam alto como águias. Voar alto como a águia significa voar além da tempestade, além das dificuldades.
e é olhar para o alto, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por pobreza, por abundância, por dor, prazer, e frequentemente os cristãos se perguntam se poderiam sobreviver à perseguição e à dificuldade que levaram em outras épocas, ou ouvem de outras pessoas ou de outros lugares. E nós podemos perguntar, se tivesse uma arma apontada para a minha cabeça, eu negaria a Cristo? Gente, são tantos obstáculos, são tantas situações complicadas que nós passamos, que muitas vezes nós pensamos em coisas que não devem ser pensadas. É por isso que a nossa mente deve ser constantemente renovada pela presença do Senhor. Na realidade, nenhum cristão é suficiente para vencer por si mesmo, devido à nossa carnalidade, devido à nossa natureza, aos nossos fracassos, à nossa vida miserável. Mas olhando para a cruz, eu vejo a solução para os meus problemas. Nunca sejamos capazes de pensar coisa alguma como se viesse de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. É por isso que eu devo louvar, que eu devo agradecer e expressar cada dia que sem a graça do Senhor, nada nós seremos. Quando nós focalizamos os nossos pensamentos, o nosso foco, os nossos ideais na graça suficiente de Deus, em vez de nós olharmos para os problemas, em vez de olharmos para as nossas fraquezas, nós podemos encarar o futuro de cabeça erguida, confiando em Deus. E a palavra do Senhor nos diz: não abandoneis a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. E aqui disse que voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Isto quer dizer, cada dia há uma batalha, cada dia há uma situação, há uma dificuldade, e nós vamos olhando para o Senhor, confiando totalmente na graça do Senhor. O Senhor é bom o tempo todo. Sendo o Senhor bom o tempo todo, nós vamos sendo envolvidos por essa graça de Deus de uma forma maravilhosa, que nos oferece o livramento da ira futura, que nos oferece o perdão dos nossos pecados. Graça é o dom gratuito de Deus e é acessado através da nossa fé. Esse dom é do Espírito Santo, e por esse dom que faz com que haja em nós o fruto do Espírito Santo. E essa manifestação dessa graça de Deus é uma manifestação muito especial. Nós carregamos um grande fardo, que são os nossos pecados, mas o Senhor veio para realmente produzir em nós a libertação. Portanto, quando nós olhamos para a graça do Senhor, quando nós olhamos para a graça de Deus revelada na sua palavra, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, principalmente no Novo Testamento, que é a Nova Aliança. Nós temos aí 3 evidências da manifestação da graça salvadora de Deus em nós. Primeiro, a graça salvadora tem em nós nos educado na verdade, nos caminhado para entendermos a verdade. Paulo descreve essa epístola para encorajar o pastor e amigo Tito, quando ele fala para Tito sobre a graça do Senhor, para liderar a igreja com o objetivo de derrotar o falso ensino e a inerente tendência humana à desordem e impiedade. E a graça que Tito, com a qual Tito pastoreava a igreja em Creta, uma grande ilha do sul da Grécia, ele enfrenta diversos desafios. Além de falsos mestres que ali entravam na igreja com o legalismo, com a imposição de padrões judaicos, distorção da lei, e acrescentava novas exigências, além da filosofia grega que ali estava perpetuando com suas especulações sobre diversos assuntos e forte cultura trazida naquela época, que trazia muita confusão. Paulo vai orientando os presbíteros da igreja
a serem piedosos, a serem instruídos. E isto é o quê? É a graça de Deus na vida deles. Além disso, Paulo ele aponta a solução de convocar a igreja para uma vida de sobriedade e de boas obras, fundamentando-se na doutrina da salvação, somente pela graça. Então vejam bem, a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie, não vem pelo meu intelecto, não vem porque eu guardo sábado ou guardo domingo. A salvação é um dom gratuito de Deus através da sua graça. E Paulo ele expressa muito bem sobre como deve ser essa graça de Deus, essa justificação pela graça de Deus. E a manifestação da graça de Deus salvadora para todos nós nos garante o céu. Não é apenas algo judicial, mas algo que se manifesta em nossas vidas, essa graça de Deus, que é uma graça salvadora, é uma graça educadora, instrutiva, transformadora, que nos transforma a cada dia. E a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possui então aspectos interessantes, negativos e positivos. O aspecto negativo, a graça educadora nos move a renunciar o nosso estilo de vida de impiedade, a nossa vida de pecado. O que é um estilo de vida impiedosa? É viver sem levar em conta a autoridade da palavra de Deus, é viver sem reverência, sem temor, sem comunhão. Em Romanos capítulo 1, versículo 18, nós vemos, Paulo explica que a ira de Deus se manifesta do céu contra todos aqueles que fazem impiedade e fazem perversão, e que detêm a verdade do Senhor. E Paulo mostra que todo ser humano é indesculpável diante de Deus, tendo conhecimento de Deus, porém não glorifica ao Senhor. Ao contrário, se entrega a cada dia à injustiça, às fisuras humanas, à fabricação de ídolos, à adoração de ídolos. Mas a graça de Deus ela é suficiente para alcançar esse homem impiedoso, esse homem pecador. E um salvo no Senhor, ele vai lutar para não participar desses banquetes que o mundo oferece, desse mundo de trevas. E o aspecto positivo é que a graça educadora nos move a mergulhar em um modo de vida que glorifica a Deus. Nós vemos, por exemplo, que Daniel, lá na Babilônia, eu estou estudando justamente as profecias de Daniel, ele resolveu não se contaminar. Resolveram não adorar a estátua. E Deus estava com eles de uma forma maravilhosa. Logo, essa graça educadora no aspecto positivo nos leva a termos comunhão com o Senhor, nos leva a termos um relacionamento com o Senhor, vivendo com sabedoria, vivendo com domínio próprio, o Espírito Santo atuando em nossas vidas, em nossos corações, de uma forma toda especial, de uma forma maravilhosa, e os nossos impulsos pecaminosos, eles são driblados, eles são colocados de um lado, porque o Espírito Santo está conosco. Segundo, justiça envolve a nossa relação com o nosso próximo, integridade, relacionamento cristão. Nos leva a termos conhecimento da palavra do Senhor, nos leva a termos temor ao Senhor, tememos a Deus e vamos seguindo o que a palavra de Deus ela nos orienta. Portanto, queridos, a graça suficiente, ela se manifesta em nós produzindo fé, produzindo o nosso andar no Espírito. E quando nós andamos no Espírito, não vamos satisfazer as obras da carne. E a grande evidência aí da graça do Senhor é que a graça salvadora de Deus tem nos feito andar em uma maravilhosa esperança. É essa graça que vem do nosso interior. E Paulo, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, 19, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós seríamos os mais miseráveis pecadores. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 ao 21,
pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor, Salvador, Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar a si todas as coisas. Então vejam, essa graça do Senhor, ela nos leva a termos esperança. É uma graça que nós anelamos, é uma graça que nós buscamos, é uma graça que nosso coração está desejoso. Tiago 1:12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com paciência, com perseverança, a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Portanto, a graça de Deus suficiente nos leva a suportar as provas, a suportar a injustiça, a suportar a calúnia, a suportar todo disse-me-disse, mas a nossa esperança está nos céus, está no Senhor. E isso é graça. E por último, a graça salvadora de Deus é a manifestação dos méritos do Senhor Jesus para conosco. A graça salvadora do Senhor se manifesta aí na epifânia de Cristo neste mundo que veio trazer luz em meio às trevas. E a lei de Deus serve para nos mostrar isto. Nos revela que sem Ele nada nós podemos fazer. Nós precisamos do Senhor em nosso coração. E a graça de Cristo, ela é suficiente na realidade para nos redimir de todo o nosso pecado. A graça de Cristo é suficiente para nos fazer povo exclusivo de Deus. Somos nação eleita. No Antigo Testamento, Deus redimia o povo de Israel, libertou da escravidão do Egito para torná-lo um povo especial, um povo seu. Lá em Malaquias 3,17, eles serão para mim particular tesouro naquele dia em que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. E nós vemos aí em Tito, Paulo empregando o termo graça, e Pedro diz algo semelhante em 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos povo escolhido pelo Senhor. E Romanos 6:1-2 diz que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? E nesse trecho, Paulo realmente explica que, embora a graça de Deus seja abundante e perdoe os nossos pecados, isso não deve ser entendido como uma permissão para que eu possa pecar. Muito pelo contrário, eu devo cada dia lutar para não pecar. Mas, se pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Louvado seja Deus. E concluindo aqui, eu quero dizer para você nesta manhã que você aceite a graça de Deus. E nós devemos proclamar com toda a autoridade, com toda a convicção, a graça salvadora do Senhor, que nos tem feito desejar por uma pátria celestial, por uma bendita esperança. E nós anelamos realmente essa transformação total, esta glorificação total em nossas vidas. E para finalizar, lembremos que de Martinho Lutero, quando ele descobriu que a graça de Deus é o único caminho para a salvação, o fardo foi removido. Da mesma forma, hoje nós podemos confiar na graça de Deus, entregando-nos de corpo, alma e espírito, e deixar Deus dominar as nossas vidas. Eu espero que você tenha compreendido sobre essa graça do Senhor, sobre essa graça maravilhosa do Senhor na tua vida, e que a graça e o poder de Deus realmente são temas centrais na Bíblia, e muitos versículos falam sobre
a sua natureza abundante, o seu impacto na vida dos crentes, e que nós possamos deixar Deus trabalhar em nossos corações. E terminando aqui, Efésios 2, 8 a 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação que Jesus Cristo nos oferece é totalmente gratuita, é totalmente pela graça do Senhor. E Tito 2, 11 e 14, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ele nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém? Pai amado, Pai querido, louvamos o Teu nome, Te agradecemos nesta manhã pelo dom da vida, Te agradecemos pela graça toda suficiente, que supera todas as dificuldades, os obstáculos, que nos leva à salvação, que nos leva a uma viva esperança na volta de Cristo. Fica conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Beijos para todos. Feliz sábado.